Glória a Deus. Irmãos, eu peço que você abra a palavra do Senhor em Efésios. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Estão me ouvindo bem, todo mundo? Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Wesley, pode só abaixar, acho que um pouquinho o retorno, só um pouquinho mesmo. Obrigado, viu? Pode abaixar um pouquinho. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Hoje, irmãos, nós vamos iniciar uma série de ministrações sobre um tema que eu e Teco orando, Deus nos deu como uma direção profética para as próximas 4 ou 5 semanas, provavelmente. Então, eu não vou chamar isso de uma campanha, mas você vai ser nas próximas 5 semanas, pelo menos, ensinado sobre uma direção que Deus tem para esta igreja, para este tempo. E o tema que Deus nos deu é forjados para a guerra. Qual é o tema? Esse é o tema, forjados para a guerra. É isso, é sobre isso que nós vamos falar nas próximas semanas a partir de hoje. Essa foi a direção clara que Deus nos deu. E é importante, antes mesmo de a gente ler o texto, é importante a gente ter alguns pontos de clareza para que você entenda isso. Porque, por exemplo, eu estava mais cedo pensando, nós estamos acompanhando, infelizmente, uma guerra entre Israel e o Hamas. E a gente sabe que a vida estava correndo normal, na verdade, esse conflito já vem de muitos anos, ali na faixa de Gaza, há muitos anos já. Esse conflito está ali instalado. Só que chegou um ponto do conflito, chegou uma época que o conflito ficou normalizado. Chegou um ponto do conflito que a situação de batalha estava ali, só que acabou que eles foram meio que se acostumando com aquilo. E um dia eu vi um dos generais do exército israelense, não sei se fala israelense, israelita, agora eu fiquei com dúvida, meu professor, israelense, né? Israelense, ele disse assim: nós reconhecemos que baixamos a guarda. Um alto general do exército israelense disse que eles reconheciam que o exército baixou a guarda. Eles meio que deram estava mais ou menos uma situação dominada, e aí baixaram a guarda, o Hamas entrou e a gente sabe as atrocidades que cometeram. E mataram pessoas, e enfim, uma situação extremamente triste, né? Violenta e tal, e enfim. E isso, eu estava pensando nisso mais cedo, porque aquilo que aconteceu fisicamente ali com o Hamas e Israel, com aquelas tanto de pessoas que morreram em uma única noite, 1.200 pessoas morreram só com aquela invasão. E agora, não sei quantas milhares já com a guerra. Mas aquilo que aconteceu ali, aquilo nós sabemos que tem uma causa, tem um mentor por trás daquilo. E esse mentor, eu não estou dizendo que é o chefe do Hamas, que é o chefe do grupo terrorista. Não, há uma mente, biblicamente falando, há uma mente que está por trás de toda maldade que acontece no mundo. A Bíblia chama essa personificação do mal, a Bíblia chama de maligno. E o nome mais conhecido, principalmente no Novo Testamento, é diabo. O diabo, ele é a mente do mal, é a personificação do mal. Assim como Deus, entre os seus atributos, nós temos a bondade. Deus é bom. Você pode dizer isso? Deus é bom. E o diabo é mau. A Bíblia diz que ele é maligno. É por isso que João 10:10, quando fala do ladrão, ali é também uma forma de atuação do diabo. João 10:10 diz assim: o ladrão vem para fazer o quê? Roubar,
matar e destruir. E nessa guerra, nessa batalha, irmãos, vale tudo. Veja que não há questões éticas ou morais. Mata, rouba, estupra e faz tudo que você imaginar. Essa é a personificação do diabo mesmo. Então nós temos que entender que eu e você, queiramos ou não, é inevitável, nós estamos em uma constante batalha, que nós chamamos de batalha o quê? Espiritual. Pastor, eu não gosto. Não tem problema não gostar, você vai participar. E mais, biblicamente, já que o tema a gente está falando de forjados para a guerra, e eu vou entrar um pouco nisso, mas entenda, já que eu estou trazendo um contexto de batalha, de guerra, eu posso afirmar para você, porque a Bíblia é o livro do contraste. Na Bíblia só existem dois lados. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus, é filho do coisa ruim. Ou você anda na luz, ou anda nas... Então não tem, ou você fala a verdade e anda com Deus, ou é filho do pai da mentira, quem vive na mentira. Então a Bíblia, ela é o livro do contraste, só tem essas duas possibilidades. E a Bíblia fala de dois exércitos, fala do exército de Deus e fala do exército do inimigo. Então, ou eu estou no exército de Deus, ou eu estou no exército do inimigo. Pastor, mas eu pedi a dispensa. Porque não tem ainda. Eu estou na reservista. Não tem espiritualmente reservista. Espiritualmente, ou você é um soldado de Deus, ou você é um soldado do inimigo. Entendeu isso, irmãos? Então, existe uma batalha que está travada o tempo inteiro aí. Existem, e a Bíblia diz, por exemplo, a gente vai chegar nisso em um momento, mas só para você entender, a Bíblia diz em Apocalipse, por exemplo, em capítulo 12, que quando Satanás foi lançado do céu, ele levou 1/3 dos anjos. Pense, irmão, é um exército grande, sim ou não? É claro que se a gente olhar... Veja, se a gente olhar com a mentalidade da escassez, a gente vai falar, meu Deus, o exército é muito grande. Mas se a gente olhar com a mentalidade de Deus, que é a mentalidade da abundância, a gente vai falar assim, opa, peraí, se levou 1/3, ficaram 2/3. Então quer dizer que para cada demônio, existe 2 anjos que estão nos protegendo. Você pode dizer amém por isso? Os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. Nos guarda, nos livra de todo mal. Então eu quero que você entenda que esse assunto, ele é essencial para a nossa vida. É fundamental que o povo de Deus conheça isso. Que o povo de Deus aprenda sobre isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente está vendo uma igreja com medo. Uma igreja que está apenas na defensiva. Uma igreja que está com medo desse exército. Eu não estou dizendo que nós temos que ser inconsequentes, imprudentes, não. Mas a Bíblia deixa claro que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o que está conosco. Então é inevitável, nós estamos em uma batalha. E o nosso inimigo, ele não tem regras. Vale tudo para ele cumprir a sua missão, porque o diabo, embora não seja onipresente, onisciente, nem onipotente, porque o diabo, um dia eu vi um pastor dizendo, o diabo é um Deus caído. Não é. Não é um Deus caído, ele é um anjo caído. É diferente, porque se ele fosse um Deus caído, ele teria os atributos de Deus, e ele não é um Deus caído, ele é um anjo caído. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 28, se eu não me engano, que ele era o querubim ungido, o aferidor de medida. Mas houve um momento em que a cobiça, o orgulho entrou nele, de tal modo que ele quis se assentar acima de Deus, e foi lançado na terra. Mas esse inimigo, agora entenda uma coisa, o diabo, Ayla, ele já sabe que ele está derrotado. Ele já sabe, só que enquanto a agenda de Deus não se cumprir, ele vai fazer o que puder para destruir os planos que Deus tem para a nossa vida. Você entende isso?
É a pessoa, ele já sabe que ele está condenado, ele já sabe, porque uma outra coisa que é importante você entender, porque às vezes eu vejo algumas pessoas falando sobre isso, e eu falo isso com muito respeito, mas eu estou ensinando vocês biblicamente, porque como eu disse, às vezes, a gente vê algumas pessoas falando sobre isso, e parece que é uma briga de forças, de Deus com o demônio, e não é uma briga de forças, porque Deus não tem como ter uma competição de forças entre Deus e Satanás. Deus já venceu ele já sabe disso. É, na verdade, do lado do inimigo, do diabo, do Satanás, uma luta por território, e não por força, porque por força ele não tem como vencer o nosso Deus. Então, a gente tem que começar a entender que essa batalha existe, ela está presente e nós não somos imunes a ela. Nós, a partir do momento que você sai do exército do inimigo, por exemplo, eu, em 1999, eu pedi baixa do exército do inimigo e entrei no exército de Deus, porque eu gosto de estar no time que está ganhando. E hoje, que está ganhando dentro do que o plano de Deus estabelece. Então, em 99, eu cheguei lá, pedi baixa e disse, estou indo para o outro exército. E entrei no exército de Deus. Eu era brother da galera do exército inimigo. Só que no dia, Fernanda, que eu me alistei no exército de Deus, aqueles que eram meus amigos se tornaram o quê? Meus inimigos. Entendeu isso? É por isso que muitos falam assim, mas quando eu era lá do mundo, eu não era tentado, o inimigo não se levantava, porque um exército não se levanta contra si mesmo. Um exército dividido não subsiste. O reino do inimigo é organizado, eu vou mostrar isso depois para você. Tem patentes, tem hierarquia, tem domínio, tem reino, tem tudo isso. Então, enquanto eu estava no exército inimigo, eu era brother. Quando eu me alisto no exército do Deus vivo, eu me torno o que agora? Inimigo deles. E a Bíblia diz que Satanás e seus anjos vão se levantar contra tudo que carregue o nome de Deus. Quantos aqui carregam o nome de Deus na sua vida? Então você já tem um exército inimigo contra você. Mas eu não quero, irmãos, desde já eu quero bater nessa tecla. Por favor, fique atento. Quando a gente olha para a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas um espírito de poder. Diga, Deus não me deu um espírito de medo. Diga, eu não preciso andar amedrontado. Diga, Deus me deu um espírito de poder. Amém? Então, porque se a gente não tomar cuidado, porque é assim, nesse tema tem dois extremos. Tem aqueles que, como eu posso dizer, que desprezam isso. Ah, não existe nada disso, não existe demônio, não existe Satanás, não existe nada disso, é invenção. Então existe um extremo que despreza essa realidade bíblica, que eu vou te mostrar, mas existe um outro extremo que valoriza, supervaloriza essa realidade. Tem pastor que se o Satanás fosse tirado do mundo, ele perderia o emprego. Ele fala mais de Satanás do que de Deus. Expulsa Satanás, amarra Satanás, faz entrevista com Satanás. Irmão, eu não quero, eu vou falar para você o mínimo necessário. Porque se eu não conheço o inimigo e suas estratégias, eu posso perder a batalha mesmo sendo mais forte. Você entendeu isso? Se nós não conhecermos o inimigo e suas estratégias, Ramon, podemos perder a batalha mesmo sendo mais forte. Porque a Bíblia diz que ele é astuto. Eu disse que ele é o quê? E sabe o que é o astuto? É o estrategista. Ele vai olhar para cada um de nós e vai usar uma estratégia diferente. Talvez ele vai olhar para mim e vai dizer assim, com o Wellington eu vou usar a estratégia de briga no trânsito. Entendeu? Que é uma área que me estressava. Hoje já, graças a Deus, está um pouco mais dominada.
Amém, glória a Deus, eu recebo esse amém. Tem outro que a área dele é com a mulher, por exemplo. Então ele não vai colocar briga no trânsito naquele que a fraqueza dele é com... Ele é estrategista. O outro é com dinheiro, o outro é com bebida, o outro é com pornografia. Entendeu isso? O outro é com fofoca, com mentira. Aí ele vai trazer pessoas fofoqueiras para o lado. Vai, fofoqueiro, vai. Demônios fofoqueiros, vai. Aí só chega fofoqueiro do lado da pessoa, que é a fraqueza dela. Está entendendo isso, irmãos? Eu estou falando desse jeito para a coisa não ficar hard, pesada, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então é isso, essa é uma realidade. Mas eu quero que você entenda assim, desde o início dessa ministração. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos amou. Nós já somos, então Deus não nos deu um espírito de covardia. Não. O pecado foge, o diabo você resiste e enfrenta. Entendeu isso? Do pecado Paulo manda fugir, mas do diabo ele não manda fugir. Ele diz, eu vou lhes ter, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós não temos um espírito de medo. Agora olha Provérbios 21, 31, eu preciso começar com isso. Provérbios 21, 31 diz assim, o cavalo é preparado para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. A minha vitória e a sua vitória, minha irmã, vem do Senhor. A nossa vitória, quem dá é o Senhor. Se nós estamos com Deus, já somos maioria. Diga assim, se eu estou com Deus, já somos maioria. Amém? Então, a vitória vem do Senhor. Olha Mateus 16, 18. Eu estou trazendo para você um conjunto de verdades que demonstram o que Deus já falou a nosso respeito sobre essa batalha. Nós já sabemos, Ávila, o final. Nós já somos vencedores. Só que a gente vai ter que travar a batalha até lá. Então, nós não podemos perder de vista. Olha o que diz Mateus 16, 18. Jesus disse assim para Pedro, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que era Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua casa, contra os seus filhos, contra os seus sonhos, contra a igreja do Senhor. Nós temos, irmãos, que voltar a conhecer a Bíblia e a falar, profetizar a palavra sobre a nossa vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa, contra os meus filhos. E 1 João capítulo 2, verso 14, olha o que diz, 1 João capítulo 2, verso 14, aqui está uma palavra para toda a igreja. João escreve assim, filhinhos, 1 João 2, 14, filhinhos, escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque vocês conhecem aqueles que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Amém, irmão? Você já venceu o maligno. Ele já está perdido, só que ele não vai deixar de tentar roubar, matar e destruir. Ele não desiste desse plano. Então, esses textos todos mostram o quê? Que nós temos essa realidade, mas nós já somos vitoriosos. Mas a pergunta é, pastor, se nós já somos vitoriosos, por que tantos têm perdido para as ciladas de Satanás? Se ele já está vencido, se o poder de Deus é muito maior, se em Cristo nós já somos vencedores, por que o Satanás ainda está ocupando tanto território? Lembra que não é uma força, uma batalha por poder, é uma batalha por território. 1 João 2,14. Por quê? Por que muitos têm perdido essa batalha, mesmo sendo mais preparado, mesmo
mesmo tendo essas palavras, porque Deus não deixou isso aqui só para nos motivar. Não, isso é uma verdade espiritual sobre a nossa vida. E aí é onde entra a direção que Deus nos deu para a gente falar. O tema é forjados para a guerra. E eu posso dizer para você que muitos soldados, e aí soldados eu estou falando de nós, eu não estou falando do soldado do exército brasileiro, do exército americano, eu estou falando dos soldados do exército de Cristo. Eles estão perdendo a batalha muitas vezes, porque primeiro, não reconhecem, não sabem que tem esse poder. Segundo, eles não sabem as armas que estão disponíveis. Terceiro, muitos estão perdendo porque sabem que tem as armas, mas não sabem utilizar. Nós temos policiais aqui na igreja, e quando eles passaram no concurso público, eles não passaram no concurso em um dia, no outro dia receberam uma arma, foi assim? Não, eles foram passar por um treinamento, por um curso de formação. Para quê? Para que eles pudessem aprender a usar a arma, porque ter a arma e não saber usar é melhor não ter. Porque o cara vai usar de qualquer jeito, o ladrão ainda toma a arma e mata o cara com a própria arma. A gente já ouviu esse tipo de coisa, sim ou não? Então muitos de nós, amigos, estamos perdendo a batalha, porque não estamos preparados para ela. E é sobre isso que nós vamos falar, forjados. Mas o que é ser forjado? Porque aqui está o ponto importante, amigos. Deus, Ele já deu a vitória, mas Deus não dispensa o seu alistamento. Deus não dispensa o tempo que você vai ter que passar. Nós temos alguns jovens aqui que estão já no serviço militar obrigatório. Já estão lá, eles vão passar um ano, talvez alguns querem ficar mais tempo, mas enfim, é a nossa vida. Existe um processo pelo qual passaremos para que Deus nos prepare, para que Deus nos forge o caráter. Forjados para a guerra. O que significa ser forjado? Ser forjado significa dar uma forma, escuta, através do calor e do trabalho manual. Ser forjado é um termo muito usado, por exemplo, na metalurgia, em que eles pegam um metal como esse aqui, pegam um metal desse aqui que é reto, desse jeito aqui, e eles vão fazer uma bola desse metal. Como é que faz? Como é que você pega esse pedaço de cana aqui, como é que é o nome disso aqui? Metalon, né? Você vê que eu entendo dessas coisas, né, irmão? É uma coisa assim, uma área que eu domino. Como que você pega esse pedaço de metalon, que é reto, e faz ele redondo, um círculo, por exemplo, forjado? Sabe o que é que vai ter que passar? Por duas coisas. Primeiro, alta pressão com calor. Segundo, martelada. Não tem amém, não tem amém. Pastor, está me chamando para ser martelado. Irmão, quando Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, ele não estava brincando. Ele estava falando sério. E o que me chama a atenção, e aí eu concordo com o pastor Cláudio Duarte, que ele diz que Jesus era extremamente, tinha um humor, né? Extremamente aguçado. Porque pensa bem, Jesus chama os discípulos, Dodô, fala assim, vem cá que eu tenho uma palavra de paz para vocês. Pensa, você falou glória, vai ser uma palavra de ânimo. A palavra de... Eu vou dizer algo, ele diz assim, está em João capítulo 16, se não me engano, verso 33. Ele diz assim, eu vou dizer algo para que em mim tenhais paz. Aí você falou, glória, vai vir uma palavra daquela. Fala, pai, no mundo vão ter aflição. O cara abre o olho, hã? Sabe o que ele está falando? No mundo vocês serão forjados. Ninguém é forjado de boa, irmão. Lá no resort, como a gente ficou uma semaninha lá de boa, tranquilo. Você acorda, sai, deixa tudo bagunçado, joga o lençol assim, que gruda até no negócio da persiana. Menos, irmão. Você viu que eu estou empolgado? Aí quando você vai para a piscina, toma café, aí você volta, o milagre aconteceu. Não, irmão, você fala, rapaz, eu estou gostando desse negócio.
Esse negócio é bom demais, gente. Aí você fica assim, é um conflito. Eu não sei se eu como peixe, se eu como camarão, se eu como bife, se eu tomo suco. É um conflito, né? Só que isso não é realidade. Aí quando eu fiz uma postagem lá, hoje uma irmã até me mandou uma mensagem falando disso, eu fiz uma postagem no Instagram com as fotinhas, eu falei assim, agora vamos voltar para a realidade, pagar os boletos e comer pão frito. Isso é realidade, é ou não é, irmão? É isso, irmão. Então a realidade cristã é ser forjado, e ser forjado é ser moldado na pressão. Ser forjado é você ir para o campo de batalha. Quando eu dava aula, eu falava muito com os alunos. Falava assim, ó, a gente usava uma frase, eles falavam assim, ó, treino difícil, jogo fácil. Treino difícil, jogo fácil. Então não adianta você ir ficar treinando lá naquela coisa assim, só de boa, e depois quando chegar na hora do vamos ver, você não está preparado. Então, quando Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, ele estava dizendo, Ramon, vocês terão que ser forjados. E o que é ser forjado? Você vai passar pela pressão, você vai passar pela luta, pela dor, é martelada, irmão. Martela, martela, não tem até uma canção aí que diz isso. E essa não tocou lá não. Essa não tocou. Aconteceu uma coisa engraçada na viagem, né? Que a gente estava andando numa rua lá em Porto de Galinhas, aí o cara estava cantando a música, campeão, vencedor. Só que ele estava cantando uma interpretação diferente, assim, um ritmo meio tipo de axé, né? É legal que vira tudo axé, né, irmão? Você canta até heavy metal em axé lá, é um negócio interessante. Aí eu peguei e comecei a cantar a música. Aí a Duda falou assim para mim, Edmilton, pai, temos que voltar para a igreja, né? Só que ela não conhecia a música, até pelo ritmo. Aí eu falei, Duda, você não conhece essa música não? Não, tem que voltar para a igreja. Aí eu falei, escuta a música que está sendo cantada. Aí ela, tá. Aí foi bom o testemunho. Aí eu aproveitei para ensinar algo para ela. Falei assim, quantos anos você tem, Duda? Ela falou, 14. Eu falei, quantas vezes você já viu seu pai ouvir alguma música que não glorifique a Deus? Seja em casa, no rádio, no YouTube, nas minhas playlists, quantas vezes? Nenhuma, pai. Eu falei, então siga esse caminho. E por que eu pude falar isso? Porque nós, e aí eu falo para pais, nós precisamos ser o padrão de exemplo para os nossos filhos. Não adianta a gente falar e não fazer. Você imagina se lá na play do meu Spotify, lá tivesse músicas que não glorifiquem a Deus. Eu ia ser envergonhado diante da minha filha. Então, voltando aqui para o texto. O que é ser forjado? Ser forjado significa dar forma. Então, muitas lutas que a gente passa, eu sei, irmão, que ninguém acorda querendo passar uma luta, ninguém acorda querendo passar um problema, uma perseguição no trabalho, ninguém acorda querendo passar uma perseguição no casamento, um problema no casamento, uma doença, um problema financeiro, mas quando Romanos, capítulo 8, verso 28, diz assim, porque bem sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quando esse texto diz que todas as coisas cooperam, significa que tudo o que nós vivemos está nos forjando, está nos preparando para vivermos aquilo que Deus quer que a gente viva. Ah, pastor, eu não gostaria de estar vivendo. Eu também não, mas é inevitável. Então, ser forjado significa receber a forma que Deus quer que tenhamos, mas essa forma não vai acontecer sentado na rede, sentado em casa de boa, sem problema, não vai, irmão. Essa forma vai ser gerada através da pressão, através da luta, através da dificuldade. Ser forjado é ser criado, escuta, ser criado ou desenvolvido com grande esforço e dificuldade, coisa que a gente não quer. Porque a gente quer a facilidade, só que a facilidade não nos prepara para aquilo que Deus quer para nós. A facilidade não nos prepara. Uma vez eu li uma entrevista do maior medalhista olímpico de natação que já existiu. Quem é? Alguém lembra? Michael Phelps. O Michael Phelps. E o que ele disse? Entre outras coisas, que mesmo já tendo sido rejeitado por várias
por vários times de natação na época e tal, e ele continuava treinando. Quando ele conseguiu entrar para o primeiro time de natação, eles tinham que treinar 8 horas por dia. Todos os dias, 8 horas. Isso quando não tinha um campeonato em vista. 8 horas por dia. Você acha que é fácil ficar 8 horas por dia dentro de uma piscina? Nadando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Não é. Só que o que ele disse? Que enquanto a galera, no geral, treinava no máximo 8 horas, ele treinava no mínimo 14 horas por dia. Tem noção? A galera treinava no mínimo 8 e ele, no mínimo, 14. O que ele estava sendo? Forjado. E depois, quando ele foi para enfrentar a batalha mesmo, o que aconteceu? Está entendendo, irmãos? É por isso que Deus, muitas vezes, vai ter que permitir a gente passar por algumas coisas para nos tirar da zona de conforto. Deus vai ter que permitir. Deus vai ter que permitir. E eu digo isso, não é da minha cabeça, não. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Por que o povo de Israel, será que Deus que disse que ia dar vitória para o povo de Israel se esqueceu? Não, Deus permitiu que o povo de Israel ficasse mais de 400 anos, sendo escravizados no Egito, depois 70 anos de exílio. Para quê? Para forjar o povo que ele queria. Porque se eles não tivessem passado por aquilo, não viveriam a promessa que Deus tinha para eles. Então, muitas vezes, nós estamos o tempo inteiro fugindo da prova, fugindo de ser forjado, mas sem isso a gente não vive o que Deus tem para nós. Então, ser forjado é receber a forma que Deus tem para nós. Ser forjado é ser preparado, eu gostei disso. Ser forjado é ser preparado ou treinado para enfrentar desafios. É para isso que nós vamos ser forjados. Aí, Provérbios 24:10 diz assim: se no dia da provação te mostrares fraco, em outras versões, se te mostrares frouxo, pequena é a tua fé. O texto diz isso, Provérbios 24:10. Se no dia da provação te mostrares fraco, pequena é a tua fé. Sabe qual é o contexto desse texto de Provérbios 24? É o seguinte: se nas pequenas provações a gente foge, como que Deus vai permitir a gente viver coisas maiores? Está entendendo? Quando a gente estava na reforma da igreja, já contei isso aqui, mas vale a pena contextualizar. Eu trabalhando no processo de implantar a igreja, trabalhando bastante lá na Câmara, fiscalizando a obra aqui, com 3 grupos de pedreiro trabalhando aqui dentro, e eu estava muito cansado mesmo. Aí um dia eu parei ali na frente e falei, vou dar uma murmuradinha só para relaxar. Não tem assim uma hora que você acorda e você fala, eu não estou fazendo nada mesmo, vou soltar umas 2 murmuraçãozinhas aqui, lança uma dopamina assim, você fica bem, rapaz. Não fica, irmão? Quando você dá aquela reclamadinha assim, não fica bom? Só que você sabe que reclamar e murmurar pode até trazer uma resposta imediata, mas no longo prazo custa caro. Escuta isso, aprenda essa pequena lição. O povo de Israel está no deserto. E todos os dias eles tinham o momento da murmuração. Todos os dias. Então eles reclamavam do sol, da água, reclamavam do pão, reclamavam da codorna, reclamavam de tudo. O que eles queriam era voltar para comer o jiló do Egito. Pensa, irmão, a pessoa dessa tem que ser internada. Jiló, irmão, pelo amor de Deus, a cebola, fala cebola. Cebola você abre, você chora, olha que coisa doida. Mas eles estavam reclamando que eles queriam voltar para o Egito. Só que é o seguinte, o povo murmurava, mas Deus não deixava de mandar o pão. Todo dia tinha pão. Entendeu? Tinha água todo dia, sim ou não? A rocha estava lá, chegava, era com sensor, já saía água da rocha, água quente, água gelada, água morna, água com gelo, água sem gelo, tudo. Água com gás, água, pH da água lá em cima. Irmão, minha mente é criativa. É assim que eu penso. É o resort all inclusive no deserto. Todo tipo, e o povo murmurando. Eu pergunto, a roupa deles envelheceu? Os pés deles incharam? Faltou pão, faltou comida, só que morreram todos no deserto, por causa da murmuração.
Porque nem tudo, escute isso, nem tudo que está dando certo, Deus aprova. Entendeu? O pão está chegando, mas Deus não aprovava a conduta deles. Cuidado com isso. Está dando certo. Quem disse que Deus está aprovando? É por isso que Deus deixou um filtro para a gente. Está dando certo, mas passa no filtro da aprovação de Deus? Se sim, top. Se não, vai dar ruim se a gente continuar. Reclamavam. No dia que foi para entrar na terra prometida, Deus falou, opa, cadê os murmuradores? Todo mundo morre. Aí, morreu todo mundo. Foi assim que aconteceu. Foi assim ou não foi? Foi assim. Então, entenda bem, quando nós passamos pelas situações da vida, a vontade que dá é de reclamar. Aí eu estava ali na frente, falei assim, eu vou dar uma, poxa Deus, eu tô cansado, poxa. Na hora veio a resposta de Deus, antes de eu começar a murmurar. E graças a Deus por isso. Deus falou assim no meu espírito, que isso não é o demônio que fala, é Deus. Falou assim, se você está reclamando com uma obra de 200 metros quadrados, como é que você vai viver o negócio que eu estou falando para você? Está entendendo, irmãos? Se eu não sei lidar com uma obra desse tamanho aqui, como é que Deus vai entregar 20, 30% do Gama para a gente cuidar? Sabe quantas pessoas tem no Gama? 160 mil pessoas. Se Deus entregar 10% do Gama para a gente cuidar, quanto que dá? 16 mil pessoas. E é pouco, é pensar pequeno, é ou não é? Eu já pensei em reservar o estádio ali para a gente fazer a igreja lá. Quantas pessoas que cabem no estádio ali? 50 mil? Será que cabe isso tudo? Cabe, Gustavo? Menos? 40? Então nós vamos ter que arrumar um outro estádio. Irmão, e eu não estou falando isso aqui. Ué, se eu não dou conta de lidar, e Deus estava fazendo o quê? Me forjando. Quando eu comecei na igreja, aí eu comecei, cuida de escola bíblica, cuida do louvor, cuida dos homens, cuida dos casais, cuida não sei de quê. Eu e a Teca cuidamos de tudo na igreja. E o que Deus estava fazendo com a gente? Nos forjando para viver o que a gente está vivendo hoje. Você está entendendo, irmãos, o que eu estou querendo te dizer? Então pare de reclamar da situação que você está vivendo hoje, peça para que Deus te ensine a lidar com essa situação, aprenda a enfrentar os seus processos, porque nós só vamos vencer a guerra se passarmos pelo treinamento. Só vamos vencer se nós realmente formos forjados. Quando a gente olha para a Bíblia, o que você pensa da vida de Daniel? O que você pensa da vida de José? O que nós pensamos da vida de Cristo? Entende? Se não foi fácil para esses homens, por que para nós seria? Por que a nossa geração, e se você olhar, a nossa geração, irmão, eu falo isso com tristeza, e veja que eu estou me inserindo, mas é a geração mais sensível de cristão que já existiu na face da terra, é a nossa. É a geração que mais desiste, é a geração que muda de igreja e não muda o caráter quando é confrontado. É a nossa geração. Você já viu a migração de pessoas entre igrejas, o tanto que acontece? É normal um dia você estar num lugar e Deus falar assim, ó, vai. Eu passei 23 anos num lugar e chegou um dia que Deus falou, vai, e eu fui, estou aqui. E estou aqui até o dia que Deus falar o quê? Vai de novo, eu vou de novo. É assim, irmão. Não é disso que eu estou falando, porque eu sei que vocês vieram para cá e vocês oraram, buscaram a Deus, e eu tenho dito, nós pastoreamos pessoas livres. Do jeito que você veio, Deus pode te levar para outro lugar. Simples assim, irmão. Simples assim. Agora, entenda que a nossa geração não quer, ela quer a bênção, mas não quer ser forjado. Quer vencer a guerra, mas não quer ser preparado. E como é que um soldado é preparado? Você já assistiu algum filme que tem exército? Já viu como é que é o treinamento? É o povo arrastando em lama, é o povo apanhando, é sendo chamado de inseto. Eu não vou chamar ninguém de inseto, né, irmão? Mas é assim ou não é, irmão? Sendo forjado. Então eu quero que você entenda nessa noite que Deus, Ele já nos deu a vitória. Mas se nós ficarmos todos os dias buscando a facilidade, nós vamos perder a batalha.
Não é tempo, Deus não está nos convocando para facilidade, Deus não está nos convocando para ficar de boa, não. Deus está chamando o seu exército para se levantar e dizer: estou aqui preparado para enfrentar o que for necessário, para defender a minha casa, para defender os valores de Deus, para defender os meus filhos. Nós não somos covardes, irmãos, nós somos pessoas que têm o poder de Deus sobre nós, amém? Só que para eu vencer essa batalha, eu vou ter que passar por isso, e mais, pelo menos 4 coisas são necessárias, e aí eu vou desenvolvendo isso nas demais semanas. Eu preciso, primeiro, conhecer o meu inimigo. Eu tenho que conhecer o inimigo, eu tenho que saber um pouco. Ninguém aqui quer ser especialista em diabo, eu não quero, mas eu tenho que saber como é que ele age. Eu tenho que saber quais são as estratégias que ele usa. Sim ou não? Tem que saber. Então você precisa, primeiro, conhecer o inimigo. Quem é o inimigo contra o qual nós estamos lutando? Quem é? E isso são regras básicas para a vida. De novo, trazendo um pouco da experiência de concurso público. A gente chamava o CESP de o nosso inimigo. E a gente falava: você tem que conhecer o inimigo. Então como é que o cara conhece o inimigo? Ele pegava as provas anteriores, ia fazendo, e aí ele ia identificando: ó, ele usa isso aqui, ele usa essa tática, entendeu, Flávia? Que sempre ele usa essa tática aqui, é assim, irmãos, isso é a vida espiritual. Então eu preciso conhecer o inimigo, eu preciso conhecer o solo, o ambiente onde ele quer atuar, eu preciso conhecer as estratégias de batalha dele. E mais do que isso, finalizando, que a gente vai falar disso mais à frente, nós precisamos conhecer as armas espirituais que nós temos. Porque Paulo, quando escreve em 2 Coríntios capítulo 10, se eu não me engano, ele diz assim: porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para destruir sofismas e levar o nosso pensamento cativo à obediência de Deus. As nossas armas não são carnais. Aí Efésios capítulo 6, que é um texto que eu vou ministrar na próxima semana, se Deus permitir, Efésios capítulo 6, Paulo escreve assim: porque a nossa luta não é contra carne ou... O problema é que a gente se engana. A gente acha que o nosso inimigo é o marido, é a esposa, é o chefe. E não é. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Aquela pessoa pode estar sendo influenciada para poder gerar o conflito, mas a nossa luta não é contra a pessoa. Quando Paulo diz que não é contra carne ou sangue, ele está dizendo que eu e você precisamos ter discernimento espiritual. Imagina uma família que o pai e o filho estão brigando o tempo todo. Tem família que você sabe que a violência chega até a óbito. Briga é ou não é? Os meus amigos aí que são da polícia sabem disso. Só que a gente tem que entender: opa, peraí, esse campo de batalha aqui dentro de casa, a nossa briga não é contra carne ou sangue. Isso aqui tem o dedo do inimigo no meio disso aqui. A gente tem que ter discernimento espiritual. Imagina se eu começo todo dia a brigar com a Teca, opa, para. Vamos para a Bíblia. Vamos buscar o discernimento espiritual. É sobre isso que eu estou te falando. O que nós buscamos, irmãos, com isso que Deus está trazendo aqui nessa noite? É que nós estejamos atentos a essa realidade. Porque é fácil você achar que sua briga é contra seu filho, sua filha, seu chefe, e não é. E não é. Nós temos que entender essa realidade espiritual. Então eu preciso conhecer. Por quê? Porque se eu não consigo entender essa realidade, eu vou perder a batalha mesmo tendo mais poder. Por que, pastor, que eu preciso compreender que existe uma realidade de batalha espiritual. Segundo, eu preciso compreender isso para eu me preparar, para eu me fortalecer, para eu poder resistir. E aqui, eu quero caminhar aqui para já concluir, não vou estender mais, mas eu quero apenas trazer uma reflexão que eu anotei. Eu fiz uma pesquisa, eu gosto de fazer essas pesquisas de número e tal, porque assim, é comum no nosso meio nós usarmos a seguinte metáfora: a igreja é um hospital, né? Nós já ouvimos isso, a igreja é um hospital, e a gente vem para a igreja para ser
tratado. De certa forma, tudo bem, a igreja é o lugar mesmo onde a gente vai, a gente é recebido, a gente é tratado, a gente é curado. Ótimo. Só que quando a gente olha para a Bíblia, não é essa a realidade que a Bíblia traz. Não é essa a realidade. A Bíblia, eu não estou dizendo, viu, irmão, que a gente não possa dizer, não, a igreja é como um hospital, a gente pode continuar dizendo isso. Mas o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que o contexto da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, não é um contexto de crentes indo para o hospital. Não é. É um contexto de quem não conhece a Deus indo para o hospital. Você entende isso? Estava morto, está morrendo, vai para o hospital e encontra a vida. Por isso que Jesus, quando pregou, ele diz assim, eu não vim para os sãos, eu vim para quem? E ele estava se referindo a quem? Os que não tinham a vida eterna ainda. Então, às vezes, um crente fica doente espiritualmente? Fica. A igreja vai cuidar dele, vai tratar dele, só que a linguagem bíblica não é de a igreja ser um hospital, é de a igreja ser um quartel-general. Essa é a linguagem bíblica. É um quartel-general que tem uma enfermaria. Você chegou doente? Vai para a enfermaria. Vai ser tratado, vai ser curado e depois volta para o campo de batalha. Não é assim que a gente assiste? Aí quando você olha para a Bíblia, olha o que eu fiz uma rápida pesquisa. Por exemplo, só a palavra guerra na Bíblia aparece 240 vezes. A palavra guerra na Bíblia, 240 vezes. Lutas, 17 vezes. Batalha, 58 vezes. Soldado, 120 vezes. Exército, 190 vezes. Espada, 250 vezes. Está entendendo a linguagem bíblica? Eu e você somos um exército num quartel-general. E quando o soldado, você assiste um filme de guerra, Dodô, o soldado fica doente, o que é que eles fazem? Leva para a enfermaria, cuida dele, trata ele está bom, volta para o campo de batalha. Porque nós não podemos só vir para o hospital, irmão, e ficar aqui de boa. Não, existe uma batalha para a gente enfrentar. Você acha que nós vamos ganhar o Gama como? Você acha que vai ser fácil esse negócio aí? Como vocês acham que a gente vai ganhar 10% do Gama para Jesus, 20% para Jesus? Você acha que isso vai ser fácil? Me ajuda, irmãos. Vai, irmãos? Não. É batalha espiritual, sim ou não? Você já fez evangelismo? Você já viu como é que é a batalha quando você vai fazer um evangelismo? Já viu a luta que é? As afrontas, além do peso espiritual, as afrontas mesmo que você recebe. Então entenda que se nós não tivermos essa compreensão, a gente não vai viver o que Deus tem para nós. A vida abundante que Deus tem para eu e você vivermos, ela não vem de graça. No mundo tereis, vai ser forjado. Não tem um vencedor, não tem um campeão que colocou a medalha, não tem uma pessoa que passou num concurso, não tem um empreendedor de sucesso que não passou pelo processo de ser forjado. Não tem nenhum, irmão. Não tem nenhum. Vai acordar cedo, vai ralar, e isso faz parte da vida. Ah, eu quero conhecer a Bíblia, então gasta tempo lendo Bíblia. Eu quero ter uma vida espiritual vibrante, gasta tempo com Deus. Vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai fugir do pecado. Entende que tem um preço? E isso é ser forjado. Mas eu quero concluir dizendo que eu e você fomos chamados para um exército que já tem a vitória na mão. Amém, irmãos? Nós já temos a vitória na mão. E eu quero, depois eu vou compartilhar esses textos que eu vou compartilhar depois esse esboço inteiro, porque isso aqui é um ensino mesmo, uma pesquisa cuidadosa que eu fiz sobre isso, para compartilhar com você. Mas eu quero que você entenda, retomando a ideia do início, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Você pode dizer isso comigo? Deus não me deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Você é um soldado. Você está alistado num exército cujo general nunca perdeu uma batalha. E se nós nos mantivermos
Dentro das orientações desse general, a vitória é certa. O povo de Israel perdeu não porque o general era fraco, não porque o general não sabia, mas porque o povo desobedecia. É por isso que no meio militar tem 2 pilares que são inegociáveis. Quais são? Hierarquia e disciplina. Por que isso é assim? É religião, meu irmão, isso aí. Porque se o soldado vai para o campo de batalha e ele é indisciplinado, ele não respeita a hierarquia, ele coloca todo mundo em risco. Entendeu isso? Por isso que a obediência é um princípio inegociável na Bíblia. Estava conversando mais cedo com meu amigo Ramon sobre o rei Saul. Não foi, meu amigo? A gente conversando sobre o rei Saul. O que aconteceu com o rei Saul? Qual foi o pecado do rei Saul? Resume em uma palavra: desobediência. Ele tinha as orientações claras, certas, mas ele escolhia desobedecer. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, Deus tem planos extraordinários para nós. Extraordinários, uma vida abundante. Mas isso não vai acontecer sem obediência incondicional às ordens do nosso general. Você pode se colocar de pé? Aleluia! Amém, irmãos? Amém. Se Deus permitir, semana que vem, nós vamos continuar, forjados para a guerra. E nós vamos falar de Efésios capítulo 6, onde fala da conhecida armadura de Deus. Eu quero orar com você agora. Eu quero que, enquanto o louvor vai se preparando aqui, eu quero que você nesse momento, rápido momento, a gente já vai caminhar para terminar, mas eu quero que você pense sobre isso. Tem alguma situação que estava te colocando, te intimidando, estava te gerando medo, estava roubando a sua alegria, roubando a sua paz. Você vai sair daqui hoje. Deus não me deu espírito de covardia, Deus me deu um espírito de poder. Uns se preparam, como diz Provérbios 21:31, preparam-se os cavalos para a batalha, mas a nossa vitória vem do Senhor. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mas em todas essas coisas nós já somos mais do que vencedores. Eu quero que você declare essas verdades sobre você. Mas mais do que isso, que nessa hora você comece a orar a Deus, a apresentar a Deus, a dizer para Deus que você vai se submeter, irmão, porque nós temos que nos submeter ao processo de Deus. Eu sei que esse processo não é fácil, mas não adianta ser fácil se você não viver o que Deus tem para você. Então nessa noite Deus nos trouxe aqui porque Ele quer que nós que somos soldados do seu exército estejamos encorajados, estejamos firmes, estejamos com fé, com esperança e obedientes à voz dEle. Pai, em nome de